Começou! Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E eu já vou chamar aqui meu parceiro. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Olha o homem aí, Tintim! Salute! Saúde! Olha aí, Cid, temos coisa boa hoje aí, hein? Bom, a gente tem o nosso querido Luiz Gastão Bolognese, que vai falar sobre vinhos, vamos falar sobre Loire, etc. Vai ser um programa sensacional. Vinho é uma viagem, né? Nós vamos continuar a nossa viagem aí pela França. E nós vamos conhecer hoje as maravilhas, conforme falou o Cid, do Vale do Loire. Olha, é uma região linda, eu já tive a oportunidade de estar lá. É maravilhosa essa região. Se você não viu os programas anteriores, aproveita que está lá no acervo do E-Show. Tem programa sobre Toscana, Lombardia, Piemonte. E na França já passamos por Champagne, Borgonha, Bordeaux, margem direita, margem esquerda. E o Gastão saiu mandando aí. Bem, eu quero, Cid, agradecer ao nosso patrocinador que tem nos dado aí todo o apoio. Grande Mistral, é isso aí. Vem pro E-Show, Luiz Gastão Bolognese. Tintim! Aê, Tintim! Aê! A gente vai falar hoje sobre o Vale do Loire. É uma das regiões mais lindas da França. Vinhos incríveis, queijos extraordinários, restaurantes fabulosos e castelos, que eu vou mostrar alguma coisinha para vocês aqui hoje. Gastão, dá uma situada geral, localização, principais regiões, características, um apanhado geral antes da gente mergulhar um pouco mais de profundidade. Então esse mapa é o primeiro mapa importante para situar vocês do que é o Vale do Loire. O Vale do Loire é muito grande, porque as pessoas às vezes brincam, que eu conheço o Vale do Loire. O Vale do Loire não dá para conhecer no fim de semana, não, tá? O Vale do Loire, pra vocês terem uma ideia, eu acabei de calcular aqui, de Saint-Nazaire, que é o estuário lá no Atlântico, até uma cidade super importante, não vamos falar hoje, até Pouilly-sur-Loire, são quase 500 quilômetros de distância, tá? Isso por estradas. Então, uma estrada, quase uma autoroute. Então, é uma distância grande e a gente sabe que o Loire ainda, inclusive, continua depois. Então, é super vasto e, como eu falei para vocês, para quem gosta de gastronomia, para quem gosta de beleza natural, para quem eu sou apaixonado pelos grandes rios também do planeta, da culinária, dos queijos, etc., é place to be, tá? E aí ele tá bem aí, já esse segundo mapa já é exatamente da região mais focada a vitivinicultura. Aqui a gente tem, pode passar o próximo foil, que fica mais fácil para explicar. Esse mapa, ele não é tão especial do ponto de vista da leitura de vocês, mas ele explica bem nessas corzinhas as principais regiões. Então nós temos 4 grandes ou macro regiões no Vale do Loire, que é exatamente o Pays de Nantes, onde a cidade principal é a cidade de Nantes. Nós vamos falar um pouquinho já. Depois a gente tem um outro conglomerado, que é o conglomerado de Anjou e o conglomerado de Savennières. Depois a gente tem o Touraine, que chama, onde tem talvez a grande cidade importante, que é a cidade de Chinon e a cidade de Vouvray. E por último, o Eastern Loire, já que é para o lado leste, que é onde tem uma outra uva que não é a uva do lado oeste, reinando. Então agora nós vamos falar um pouquinho das uvas principais. Então são 4 Isso, é isso aí, Gastão. Manda aí pra gente, porque toda região tem, assim, uvas predominantes, né? E essa aí tem várias, né? Conta aí pra gente. Exatamente, pela geografia. Então, quando a gente fala do Pays de Nantes, que é mais próximo do mar, a gente tem uma uva branca que reina lá, chamada Muscadet. A Muscadet é a grande uva do lado oeste, já no Atlântico. A cidade de referência principal é Nantes. Depois de Nantes, tem outras cidades importantes que são referência. A cidade principal ali para o vinho chama-se Clisson. Então, o Muscadet é a principal uva dessa região. Quando a gente vai para as outras 2 regiões que estão mais no centro do Vale do Loire, aí a gente tem das uvas brancas, a Muscadet, desculpa, eu falei tão rápido que eu não esqueci de explicar aqui no mapa. A Muscadet é o apelido da uva e o nome da appellation contrôlée. A uva em si chama-se Melon de Bourgogne, que é até uma antítese para a gente ficar preocupado, né? Que é a uva mais importante do oeste do Vale do Loire, é uma uva que tem o sobrenome de Borgonha. É coisa de maluco, mas é a origem dela, e ela é uma uva branca que produz vinhos muito especiais, que nós vamos falar um pouquinho já.
Quando a gente fala desse coração do centro, nós temos uma uva branca que manda de frente e verso, que é a Chenin Blanc, que é uma uva que tem um potencial incrível. A Muscadet, claro que ela envelhece bem também, mas ela é construída para vinhos de consumo mais rápido, excepcionais com frutos do mar. Quando a gente vai na Chenin Blanc, aí eu vou dizer para vocês, é talvez uma das uvas mais coringas do planeta, tá? Ela faz espumantes importantes, ela faz vinhos brancos extraordinários, secos, e faz vinhos doces, que eu vou ser franco de novo, eles rivalizam com os melhores do planeta. Então, bem ali, já um pouquinho indo em direção ao oeste. A cidade, por incrível que pareça, a cidade de referência ali, chama-se Angers, e Angers tem uma curiosidade que eu tive lá visitando, que eu fui no Castelo de Caras, quando existia o Castelo de Caras. O Castelo de Caras é um castelo lindíssimo, chama Castelo de Brissac, e esse Castelo de Brissac fica do ladinho de Angers. Eu preferi não ficar hospedado no Castelo de Caras, fiquei em Angers, mas eu tive um jantar muito importante no Castelo de Caras e foi uma experiência incrível na ocasião. E graças a Deus com bastante Chenin Blanc. Das uvas tintas, tem uma uva que manda, que faz os principais vinhos, pouca gente sabe disso, mas a Cabernet Franc é a principal uva dessa região central, que é a região do Anjou e a região do Saumur-Vouvray, é o Cabernet Franc que manda. As apelações controlé permitem usar outras uvas, por exemplo, no caso do Chinon, até 25% de Cabernet Sauvignon, tá? E embaixo, logo embaixo na foto, nós temos, por incrível que pareça, né, a Sauvignon Blanc, que é a maestrina, a uva maestrina do Eastern Loire, do lado leste, já chegando na Borgonha, e aí tem essa brincadeira, né? A uva, o vinho branco de Sancerre é feito obrigatoriamente com a Sauvignon Blanc. E o tinto de Sancerre, obrigatoriamente com Pinot Noir. Ele já está ali na fronteirazinha. Os Pinot Noirs da região do Loire, eles são bons, mas eles são um pouquinho mais rústicos e um pouquinho mais harsh, que é uma palavra que os ingleses usam muito. Mas tem vinhos muito interessantes também. Aí aqui a gente tem mais duas fotos aí de duas uvas que são menos importantes, inclusive vocês, né, nós vamos falar um pouquinho da vinícola que produz os vinhos que eles estão tomando. O Grelot é uma uva tinta que ela é muito usada na vitivinicultura, de novo ali do Anjou, daquela região principal, logo depois da região do Atlântico, e ela é misturada com alguns vinhos. O vinho de vocês hoje, o Rosé, dessa casa que nós vamos falar já, ele é um blend de Cabernet Franc com Grelot. E por último, a Gamay, que é uma uva também principal ali da região do sul da Borgonha, que a gente já abordou aqui no iShow. A Gamay também tem uma plantação importante nessa região, produzindo também, na maioria dos casos, vinhos cortados, tá? Não são muito comuns aqui pelas nossas bandas, tá? São mais vinhos de mesas simples lá dos franceses como um todo. Então, agora eu já expliquei por cima, agora nós vamos direto para quê? Para o detalhe, né? O detalhe dessas regiões. O próximo... Isso, essa próxima pergunta aí, quais são, né, Cid? Quais são as sub-regiões? Isso aí, conta pra gente, Gastão. Então, o próximo foi exatamente o Pays de Nanterre, que é aquela logo do lado ali de Nantes, né, do lado do estuário, mais para lá, já entrando para dentro do continente. A gente tem esse vinho famosíssimo, que é o Muscadet, que é um vinho excepcional para quem me cobra vinhos de custo-benefício. Hoje no Brasil você consegue provar um belíssimo Muscadet. Eu chutaria que dá para achar entre 100 e 160, 170 reais, dependendo, obviamente, do produtor e da safra, etc. É o vinho que tem em qualquer bistrô da França, se esse bistrô, por exemplo, servir frutos do mar. E aí um detalhe, frutos do mar frescos. É excepcional, tá? Eu diria que é a pedida, porque ele é muito forward, né? Gostoso de tomar, fresco. Não tem, na maioria dos casos, intervenção de madeira. É um vinho muito puro e muito gostoso. Eu particularmente adoro. Minha esposa é fã absoluta desse vinho. Eu brinco aí para vocês, cariocas, então, que é o vinho da piscina, tá? Eu, quando vou ao Rio, na casa da sogra, levo o Muscadet e faz um sucesso de gente muito grande, tá? Então, essa é a região onde a Melon de Bourgogne, que é a uva que faz esse vinho Muscadet, reina absoluta. O próximo, aí a gente vai chegar no Anjou, que já é a brincadeira à parte lá do Castelo de Caras, né? Anjou-Saumur, essa é uma macro-região, que tem uma federação viticole, que tem aí vinhos muito famosos, né? O Anjou em si, é o nome de uma cidade, tem o Rosé d'Anjou, que vocês estão tomando um vinho que tem esse, vamos dizer assim, esse sobrenome.
E ele tem, na região de Anjou, algumas cidades importantíssimas. A principal delas é uma pequena comuna chamada Savenière, e desta comuna chamada Savenière tem grande parte desses vinhos fabulosos que eu falei para vocês, notadamente brancos. Vocês estão tendo a oportunidade de tomar um rosé. Tem também vinhos fabulosos, brancos e doces. Eu trouxe aqui, mostra o vinho de vocês aí para a gente falar, para mostrar aqui. Mostra aí, Cid. Eu estou aqui na minha... Eu peguei da minha adega, esse é da minha adega. Eu trouxe aqui um vinho da cidade, da região de Savenière, que é irmãozinho do rosé de vocês. Esse aqui é um vinho da minha collection. E aqui, diferentemente do Muscadet, esse vinho aqui é 100% Sauvignon Blanc, desculpa, Chenin Blanc, 100%. E esse vinho aqui, ele tem uma capacidade de envelhecimento brutal. Brutal, eu repito, tá? Então esse vinho aqui, se eu tiver paciência, eu posso guardar ele 20 anos, que ele vai evoluir uma barbaridade, tá? Então eu sou fã absoluto, eu conheço o Florent Beaumard, que é quem é o proprietário dessa vinícola, toda a parte dele já é uma produção orgânica, ele já faz sem defensivos agrícolas, e é um vinho especialista. Aí eu trouxe, para provocar mais ainda, também da minha adega, aí é uma joia, tá? Esse é um pequenininho, mesmo rótulo quase, né? Esse aqui nada mais, nada menos é que o doce, chamado Quart de Chaume. Quart de Chaume é, dentro de Savenière, uma operação contrôlée de vinhos doces. Boa, meu amigo! Tá eles aí na tela, não são esses aí? Aqui, esse é o Quart de Chaume que está aqui, ó. É uma meia garrafinha, se vocês olharem com atenção, safra 2005, guardada na minha adega, e eu ainda tenho uma boa notícia para dizer. Eu acho que eu tenho umas 4 garrafas ainda. Esse vinho é um néctar. Eu reputaria ele entre os top 10 mais incríveis vinhos doces do planeta. Ô Gastão, você me permita, esse produtor é o mesmo aqui do vinho que nós estamos tomando. Exatamente, que eu fiquei com ciúmes da Mistral, porque a Mistral mandou para vocês o Beaumard, que inclusive eu que escolhi, que eu queria fazer isso, passear por Anjou, e eu escolhi, em homenagem à grande Joana d'Arc, eu escolhi um Chinon, porque eu queria tomar um tinto. Então eu fiz essa brincadeira com vocês. Mas só para você saber, Gastão, tá uma delícia esse vinho, Gastão. Tá maravilhoso. O meu Chinon, que eu abri agora, né, porque nós fizemos a nossa preparatória de conexão, eu abri naquela hora. O meu Chinon é 2018, tá espetacular. Eu vou postar ele hoje no Instagram, porque ele me emocionou. Esse é de um outro produtor importante, que é o Marc de Redif, que pertence, coincidentemente, a um grande conglomerado do Istran. A família lá do Set, lá de Sancerre, que o meu amigo Cid tanto gosta do Sancerre. Então, a gente está seguindo quase perfeita a sequência, meu amigo, porque a gente falou do Touraine. O Touraine é a região que nós vamos falar, nós falamos do Anjou-Saumur, do Touraine, que é a região onde está localizado o vinho que eu falei. Então, eu só mudei um pouquinho a ordem, cidades que estão menos de 50 quilômetros uma da outra, que é a principal, Tours, é a cidade grande, e que tem a região toda debaixo dela, que tem a cidade de Chinon, que é nome de vinho também, e que tem a cidade de Savenière, que é a cidade que eu acabei de falar, que é da onde provém o vinho de vocês, e essas duas maravilhas que eu pus aqui. Então, de novo, nessa região, no Touraine e no Anjou-Saumur e Vouvray, a uva predominante branca é a Chenin Blanc, e a uva predominante tinta é a Cabernet Franc. Então, a gente fez um pouquinho diferente, mas acho que foi importante pegar a sequência. O próximo vinho, que está aqui também na minha foto, no meu controle, é esse foil aqui, ele está dessituado aqui, peço desculpas que a gente tinha corrigido, o Eastern Noir nós vamos falar no final. E ainda sobre Savenière, sobre a Chenin Blanc, a gente botou aqui, eu quis descarcar porque é um ser humano fora de série, e é um grande homem, um vitivinicultor incrível. Pode ir mais um, Flávio, é o próximo. É o meu amigo Nicolas Joly, que eu também fui lá na adega e também peguei uma garrafinha do vinho dele. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia... Tá aí, o Gastão, me permite, tá aí ele colhendo as uvas, né? Tá aí a foto esse dele aqui, colhendo... Lembra que eu falei da longevidade do Chenin Blanc? Esse vinho aqui, eu quero que vocês prestem atenção na safra. A safra é 2004. Beleza. Esse vinho eu tenho ainda algumas garrafas, ele está totalmente íntegro e em evolução. E por que eu falei desse vinho? Aperta o próximo foil. O meu amigo Nicolas Joly esteve no Brasil,
Eu tive a honra de estar com ele, isso já faz, se não me engano, 10 anos, e nesse dia ele trouxe na mala, para a gente degustar, um Culé de Serran, que é o vinho que eu acabo de mostrar, safra 76. E ele fez várias safras, essa foto do lado esquerdo, para provar o potencial. E aí, por que eu estou destacando o Nicolas Joly? Porque o Nicolas Joly é, seguramente, um dos homens mais importantes da história da vitivinicultura, pelo trabalho que ele fez com a cultura e com a agricultura biodinâmica. Então, ele é o precursor do biodinamismo no mundo do vinho. Então, ele é um cara que faz um vinho extremamente puro, e talvez por ser tão puro, né, com quase nenhuma intervenção química, é um vinho que tem essa capacidade e essa longevidade por quase algumas décadas, tá? Então eu destaquei ele teve um infarto agora uns 3, 4 anos atrás, a filha dele assumiu, e o vinho continua, graças a Deus, maravilhoso, tá? Mas é vinho para décadas, tá? Que beleza. Maravilha. Então, encerramos os destaques principais, né, do Muscadet, lá da região do Pays de Nanterre. Falamos agora do centro do Loire, que são essas regiões, que é o Anjou e o coisa, e agora a gente entra na cidadezinha de Vouvray. Este vinho que está aqui é de um xará meu, infelizmente nos deixou, chamado Gaston Huet, outro apaixonado pelo cultivo biodinâmico. É um gênio, hoje em dia é o cunhado, né, cunhado dele, casaram com a filha dele, que toca a Domaine Huet, e ele faz, como eu já escrevi, talvez dos vinhos brancos secos, brancos meio secos, que ele tem uma especialidade aqui, e os brancos doces, também entre os melhores vinhos do mundo. Eu também tenho algumas garrafas desses doces da Domaine Huet, e são absolutamente incríveis. Esses dois aqui são secos e o meio secos. E esse do meio aqui, o Cuvée Constance, é um vinho histórico, já teve algumas vezes 100 pontos. E eu realmente fiquei emocionado porque o Gaston Huet, no livro Vinho e Guerra, do casal Kalstrup, tem um capítulo dedicado a ele. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou a pesar 37 quilos e ele viveu mais de 80. Então o Gaston Huet, meu xará, como eu, um otimista nato, que tem que olhar para frente, e a gente tem que sonhar nos bons vinhos e nas boas viagens que nós vamos fazer em brevíssimo. Maravilha, vamos lá, vamos em frente. Que aí é para aqueles que me criticam, né? Que eu falo que na capa da revista de carro tem que ter Lamborghini, não adianta botar o Unozinho lá que ninguém compra. Esse vinho que é o próximo vinho, pode pular esse, o E, a gente já falou de todos. O próximo vinho é o vinho mais caro do Loire. Chama-se Clos Rougerard. É um Saumur, que é o nome da cidade, que eu já falei. Champigny, que é uma apelação controlée. Tem a Saumur e tem Saumur Champigny. Esse vinho custa lá fora 500 euros a garrafa, tá? Dependendo da safra, é realmente um tiro. Eu tive a oportunidade de provar just once e é realmente um vinho extraordinário, tá? Dificílimo de achar, tá? É mais fácil você achar em grandes restaurantes do que achar em loja, tá? Loja, realmente, você vai ter que ser um garimpeiro. 100% Cabernet Franc, de uma estrutura, de uma profundidade emocionante, tá? É vinho daqueles para emocionar. Eu compararia, assim, se a gente estivesse falando de Vale do Loire só, que esse talvez seja a Lamborghini do Vale do Loire. É realmente um vinho breathtaking, tá? Espetacular. Maravilha, Gastão. Vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Aí a gente chega onde? Se não me engano, a gente chegou... ainda estamos em Saumur. Aqui. Estamos um outro produtor chamado Thierry Germain. Não é, obviamente, tão caro. Aí você consegue comprar coisas bem em conta. E ele tem 2 vinhos, que é esse Le Marginal, que é do lado direito, e esse Le Mémoire, que inclusive eu também sou um collector dele. Ambos Cabernet Franc puros também. Feitos na região de Saumur, Champigny também. E eu diria que eles rivalizam com o outro, mas não tem a estrutura, não é uma Lamborghini como o Clos Rougerard. São 2 vinhos muito legais também, to watch, eu diria aqui para os nossos espectadores, tá bom? O Gastão, eles são Cabernet Franc 100%? 100%. Tanto o Chinon que eu estou provando agora, que nós vamos chegar em Chinon, não chegamos ainda, como esses Saumur, todos são Cabernet Franc puros. E a próximo foil já é o Chinon. Então vamos falar do Chinon, que é uma cidadezinha que é espetacular. Quem não conheceu tem que ir. Ela tem um cunho histórico muito grande, que foi lá que a Joana d'Arc, né, foi apresentada ao rei, e ela, quando assumiu a França, ela tinha 19 anos de idade, né, e depois foi canonizada, e até hoje um dos principais símbolos da França. E a cidade de Chinon tem toda uma magia, porque é uma cidade onde o castelo, os reis passavam as férias. E eu botei aqui 2 vinhos de Chinon,
que eu também adoro, tá? O Palouse e o Pensée de Palouse, é como se fosse o vinho principal e o deuxième vin, também Cabernet Franc puros, e são realmente assim espetaculares. E o vinho de hoje, né, que eu acho que ainda tem mais um ainda, que é o Charles-Joguet, nós vamos ter, né? Charles-Joguet é um outro produtor também espetacular da região de Chinon. Ele tem esse vinho que é o top de linha dele, que é o Clos de la Gautière, e é um dos vinhos super aclamados da região também. Então eu diria assim, se a gente for discutir qual o Cabernet Franc que você escolher do Vale do Loire, eu escolheria entre um Semur Champigny e um Chinon, e eu acho que tem coisa boa nas duas cidades, né? Ficam realmente pertinho. Ô, Gastão, me permita aí. Recentemente, a gente comprou, eu e o Cid compramos na Mistral um vinho espetacular, que é argentino, que é Cabernet Franc, não é isso, Cid? Deve ser o inimigo do meu amigo. É o inimigo. Grande inimigo. Grande inimigo, que é o top de linha dele. É um vinhaço, tá super bem. Espetacular esse vinho, cara. Da Mistral, hein? Comprei na Mistral. Muito legal. Esse lance que você falou agora é super importante. Na Cabernet Franc, por incrível que pareça, ela não conseguiu ganhar a musculatura só com a representatividade do Loire. O que aconteceu no Brasil, principalmente, né? Os vizinhos, principalmente a Argentina, começou a produzir Cabernet Francs absolutamente incríveis, e a Itália, realmente, especificamente a Toscana, começou a lançar Cabernet Francs puros, que eles chamam lá Cabernet Franc in purezza, que são vinhos históricos, tá? Então, a Cabernet Franc teve nos últimos 15 anos, eu garanto para vocês, uma hypada, como a gente falou aí da terminologia, né? Terminologia de negócio, deu um hype na Cabernet Franc, e o Alejandro Virril, que é o dono do inimigo, ele realmente tem feito um trabalho espetacular no desenvolvimento, colocando a Cabernet Franc cada vez melhor. E eu tô surpreso mesmo, porque eu adorei chegar rápido aqui no Chinon, porque esse Chinon que eu estou provando é 2018. Eu achava que ia ser um vinho mais rústico, mais duro, mas o vinho é uma coisa deliciosa. Ele já está redondo, está gostoso e prova um pouco da evolução da vitivinicultura também, né? Isso. E aí vem a pergunta, como é que eles vão se comportar no futuro? Mas eu acho que é uma discussão para depois. Eu acho que é isso que está acontecendo. Graças a Deus, né? Antigamente, pra você tomar um Barolo demorava 20 anos para ficar bom, 30 anos. Hoje em dia, eu tenho tomado Barolo 2010, 2011, provei outro dia um na praia. Chorei de emoção de tomar um Barolo 2011, que eu falei, não acreditava que ia ser tão bom. Então, a gente finaliza aqui com Chinon, região central do Vale do Loire, que é composta lá pelo Pays de Nanterre, depois Anjou, Saumur, Chinon, que é a região do Touraine, tá? E agora a gente pega o carro e aí, meus amigos, a gente vai para o Eastern Loire. Meu amigo Cid é apaixonado por Sancerre, eu também, tem até foto minha aí de Sancerre, é a cidade principal de Sancerre, depois tem uma menor ainda que é Puy-sur-Loire, mas no caminho, meus amigos, tem os castelos do Vale do Loire, que são centenas de castelos. Mas eu selecionei aí 4 castelos para mostrar para vocês, para a gente chorar. Então vamos primeiro terminar os vinhos, depois a gente vai falar um pouquinho de queijo e vai falar um pouquinho dos castelos. Aí, quando a gente chegou, né, a gente andou aí por volta de uns 150 quilômetros, a gente já chega na cidade de Sancerre, e aí o bicho começa a pegar com os melhores Sauvignon Blanc do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso para vocês. Os melhores Sauvignon Blanc do mundo são os vinhos do Eastern Loire, como os melhores Bourgognes do mundo são os da Côte de Beaune, na Borgonha. Só que existem, né, a gente já discutiu, são os runner-ups, né? A Nova Zelândia desenvolveu um Sauvignon Blanc como um business, que é espetacular. Tive lá também, tenho paixão. Estilos diferentes. Então a gente fala de estilo clássico, é isso. E aí eu separei esse daqui, um dos vinhos mais maravilhosos, coincidentemente é do mesmo proprietário do vinho que faz o Marc Bredif, é a família Ladoucette, que é originária de Sancerre, produz grandes Sancerre, esse é o melhor de todos, o Baron d'El, é um vinho também caro, custa 100 e poucos euros a garrafa, não é vinho para qualquer um, no bom sentido de dinheiro, mas ele faz também, eles são donos de uma empresa gigante, chamada Marc Bredif, que fica em Vouvray, e que faz vinhos de Vouvray, e obviamente faz quem? Faz o Chinon aqui, que eu estou provando nesse instante, o 2018, tá? Então, lá na região Eastern, nós chegamos, aí eu já falei do produtor lá do Set, que inclusive, né, a Mistral também tem vinhos deles. O próximo é uma família chamada Fournier, que eu também tive a honra de visitar e estar lá. E isso que é interessante, né? O pai, né, o dono dessa vinícola,
ele é o dono de uma das principais vinícolas de Sancerre, que é o Messier, que está aqui comigo. Só que o sobrinho dele é dono do melhor restaurante. Você vai visitar lá, caso ele fala, vai jantar lá no meu sobrinho, que aliás chama-se Latour do Fournier. Então, que maravilha! E eu queria dar essa dica, talvez seja a dica mais espetacular de todas da conversa do Loire hoje, é essa, tá? Nós estávamos na Champagne, eu e minha esposa, falando, para onde a gente vai hoje? A gente tinha um plano. Eu nem lembro quem era. Eu peguei no mapa do carro e botei lá. Vamos lá para Sancerre? Não conheço Sancerre ainda. E minha esposa costuma dizer que foi talvez a melhor viagem que a gente fez na vida. Foi inusitado, não planejada. A gente teve que marcar o hotel do carro e os nossos 2 dias em Sancerre foram absolutamente espetaculares. Tá? Espetacular. A cidade é mágica, mágica, comida mágica, vinhos mágicos. Então, quando eu tomo um Sancerre, o que acontece? Eu lembro da minha visita à cidade de Sancerre, que tem um monte de foto aí que a gente também preparou para vocês. É isso aí, Puy-Fumé. É do lado de Sancerre, tá quase da Paiapé, brincadeira. Mas é muito pertinho, tá? E são vinhos também espetaculares. Destaquei esse aqui. Cid, o Silex era o mais caro vinho do Loire, tá? O Silex branco, mais caro branco. Sim. Agora esse aqui já passou, tá? Esse é da Domaine Cheron. Eu tive a honra de provar agora, até postei no Instagram. Esse vinho é uma coisa inacreditável, tá? Os caras fazem uma quantidade pequeniníssima de garrafas, não chega a 1.000 garrafas, é um vinho que custa aqui no Brasil mais de R$2.000, tá? É um vinho de maluco. Meus amigos generosos levaram para a praia e, obviamente, quem abriu a garrafa e fez as brincadeiras foi eu contando uma história. Mas é um vinhaço, tá? É um vinhaço, é um Sauvignon Blanc, esse eu diria que é disruptivo, tá? Fiquei realmente impressionado. Mas, como a gente falou, vamos falar já, o meu favorito ainda é o Didier Dagueneau, o Silex e o Pur Sangue. Daí essa foto linda, quando eu cheguei lá, fiquei emocionado, tem minhas fotos dos vinhedos de Sauvignon Blanc. Vocês podem ver na foto de cima que o Rio Loire está lá embaixo, lá. Olha o Loire lá embaixo. Tá? Que beleza, que beleza. E foi uma emoção grande, porque eu fiquei hospedado em Pouilly-sur-Loire, um hotelzinho na beira do Loire, um hotel muito simples, tá? Nem vou dar dica, eu nem lembro o nome, era um hotel grande, daqueles que você abre a porta, sai para um gramado, e o gramado logo na sequência era o Rio Loire. E foi uma experiência muito gostosa mesmo, e como eu falei para vocês todos, opa! Aí, esse é o vinho do Cid, Então, eu tenho paixão, minha última garrafa de Pur Sangue eu bebi agora, ano passado, inclusive também postei, é um vinho, safra 2000, para vocês terem uma ideia, é um negócio extraordinário, tá? O Silex safra tem mais 2000. Safra 2000. Branco. E lembra do Collet de Serran, que era 76, né? É verdade. É, coisa de maluco. Isso é para provar a longevidade desses vinhos. E eu adoro cavalo de corrida, né? Tive cavalo de corrida no Jockey, etc. E eu gosto do Pur Sangue porque este vinhedo, antes de plantarem uva, era o quê? Era um pasto de cavalos, Pur Sangue. Então eu tenho paixão pelo Pur Sangue, também é um vinho que sai na capa, é um vinho muito caro, tá? Tem um importador no Brasil que tem poucas garrafas, e eu ainda não tive coragem, muito menos bolso, para ir lá e fazer uma loucura. Mas eu adoro vinho e, se puder repetir, eu vou repetir ele em breve. Eu diria que lá com o Clos Rougerat, que é o tinto, esses 2 vinhos como brancos são os vinhos brancos mais importantes do Valois. Com esse outro L'Enclos aí que eu provei agora em janeiro, sim, correndo por fora. São coisas assim realmente muito especiais. Agora nós vamos falar de restaurante, né, o Gastão? O que tem de bom de restaurante, de hotel? Conta pra gente aí. Aquela velha história, né? Eu sempre, né, por ser uma pessoa do mundo do vinho, eu tenho sempre a oportunidade de almoçar e jantar na casa das pessoas, né, dos produtores, etc., em bistrôs locais, etc. E no caso do Vale do Loire, se comparar, por exemplo, com a Borgonha, com o próprio Rhône que a gente já fez, eu conheço menos restaurantes, mas aqui vem de novo o charme dessa região, tá? Eu separei os restaurantes que realmente são espetaculares. Eu separei um de Tours, que é bom, mas tem um restaurante que já, se alguém tiver a coragem, vai estar vacinado, coragem para poder ir no Vale do Loire, fica numa cidade chamada Romorantin-Lanthenay. Dessa cidade, que é lindíssima, tem um relais chateau que chama Grand Hotel de Lion d'Or. O Grand Hotel de Lion d'Or, o restaurante, é uma das maiores experiências enogastronômicas da minha vida. Tá? É estupendo o lugar.
Eu diria assim que ele é comparável aos grandes 3 estrelas do Michelin. Eu fiquei hospedado lá, cheguei, botei minhas malas e aconteceu uma coisa incrível, maravilhosa, que tem a magia. No dia que eu cheguei em Romorantin-Lanthenay, foi no dia da Fête de la Musique. Quem não foi para a França e não viveu ainda, eu tive a honra de, durante 4 anos, viver a Fête de la Musique em Bordeaux, que é uma cidade grande. Já foi um espetáculo. Mas em Romorantin-Lanthenay, a minha esposa fala para mim, Gastão, eu quero voltar para Sancerre e para Romorantin-Lanthenay, ficar no Lion d'Or, para ter aquela experiência de jantar e depois ver, não estou brincando, 200 shows de malucos tocando na rua. Todo mundo tocando na rua. Eu até mandei umas fotos aí, devem estar por aí também, a minha foto na Fête de la Musique. Então foi realmente, olha, eu lá sentadinho, os 2 platôs de fromage. Para quem não sabe, a região do Loire tem talvez a melhor oferta e mais vasta oferta da França. Com detalhe, os queijos que são destaques no Vale do Loire são os queijos de cabra, que eles chamam de chèvre. E esse platô de fromage, eu não me lembro, tá? Não me lembro de ter tido um tão espetacular. Porque eu já tinha feito o menu degustação e eu tenho uma verdadeira fascinação por queijo e eu consegui comer, acho que mais uns 10 tipos de queijo no final. Foi um negócio que não dá para esquecer de tanta emoção que eu tive nesse dia, tá? Então eu diria, se alguém pedir uma dica de restaurante no mundo, eu daria, esse seria um dos top 10 da minha vida, foi esse restaurante. Super clássico. Maravilha. Mas tem mais por aí, tem mais aí. Tem mais. Aí tem o próprio Latour, né? Então esse Romorantin-Lanthenay, no caminho, tá? Ele é perto do Eastern Loire. Eu me lembro que foi muito perto, o Romorantin, do Cheverny, do Palácio de Cheverny, que nós vamos falar um pouquinho depois, tá? E ele é um pouquinho antes de quem está indo, né? Do Atlântico para o centro, Romorantin-Lanthenay, antes de Sancerre, tá? E aí nós vamos falar do Latour, que é de Sancerre, que é daquele que eu acabei de brincar, que é da família Fournier também. E esse também foi uma experiência incrível, também lembro como hoje, dos queijos. E aconteceu uma coisa incrível, que eu estava achando que eu estava lá por minha conta e risco, e eu escolhi os vinhos. E escolhi vinhos que não eram os vinhos do Fournier. Justamente porque eu tinha visitado a vinícola, já tinha provado, e não provei. Peguei e pedi lá 2 garrafas de vinho, eu e minha esposa, de vinho de outros produtores. Aí no final eu pedi a conta. Adivinha o que aconteceu? Cid e Flávio, seu Luiz Gastão, o senhor é o nosso convidado. Aí eu fiquei com uma dor na consciência, devia ter pedido o vinho Fournier, pô. É claro. Fiz uma coisa feia. Muito bem, Gastão. É isso? Acho que eu falei tudo. Vamos falar do que visitar, né? O que a gente visita isso, lá? Então isso, eu acho que os destaques são, né? Por sorte, por azar, não sei, a cidade que eu mais fiquei como cidade de passagem, como base, foi a cidade de Tours, que também é uma cidade grande, importante, também o Vale do Loire, o Rio Loire passa assim, a principal estrada, acho que é a A4, passa no meio dela, né? Você pegar fazer Paris-Bordeaux, você passa quase dentro de Tours. E Tours fica perto de tudo, vamos dizer assim. Fica não tão perto lá da parte do Nanterre, certo? Do Pays de Nanterre, mas fica muito pertinho de Saumur, de Anjou e principalmente Savigny, etc. E fica pertíssimo dos castelos, muito perto, para ir de carro. Então, uma belíssima base, e eu gostei muito de andar na rua em Tours, porque é lindo, né? Aquele rio maravilhoso, e eu parei muito em vários bistrôs que eu não lembro o nome, e eu fazia essa loucura que eu falei para vocês. Sempre comer, eu adoro quando eu vou na França, comer o plateau de fruits de mer, ele cru, né? Então, eles preparam para você com gelo, e obviamente sempre um vinhozinho branco, eu sempre peço um Muscadet, um Sauvignon Blanc, posso pedir também, por que não um Sauvignon, Borgonha, e por que não um Riesling. Então eu sempre brinco. Mas quando eu vou a Tours, eu sempre peço ou um Sauvignon Blanc, ou um Chenin, ou um Muscadet. Então Tours é muito gostosa para você fazer isso. E aí de Tours você tem que visitar, sinceramente, de maneira muito franca, eu separei 4 chateaus que eu acho que são imperdíveis pelo cunho histórico que eles têm, e eles têm uma infraestrutura muito grande para turista, tá? Então eu botei, eles são muito perto, eu até vi as distâncias todas aqui de um para o outro, mas o principal deles é Chambord, né? Chambord tem aquela famosa escada desenhada pelo Leonardo da Vinci, né? Que quem desce de um lado não vê o outro. É uma coisa espetacular. Ele, por ser muito grande, por ter sido, entre aspas, né, absorvido pelo governo, ele não é tão lindo por dentro, não é tão charmoso, eu vou explicar por quê, mas eu diria que do ponto de vista arquitetônico e de engenharia é disparado o castelo mais bonito do mundo, tá? Até por essa magia do próprio Leonardo da Vinci. E aí, depois do Chambord, que é o Over and Above the Rest, tem um castelo que ele é em cima do rio Cher,
ele chama-se Chenonceau. Esse Chenonceau também é a mesma coisa, uma infraestrutura incrível para visita. Já é um chateau que foi abandonado, entre aspas, né? Quando ele virou abandonado, entregue para o governo. Mais recentemente, ele está mais bem conservado e ele tem vitrais maravilhosos, incríveis, da época lá. Inclusive foi a própria Saint-Gobain que fez os vitrais, é uma coisa muito especial. Eu tive a honra de ir lá, eu tenho essa foto minha aí, eu nunca vou me esquecer. É o castelo mais impactante, né? Por ele ser em cima do rio. Ele é muito bonito. E os jardins... Tá aí, Gastão, ao lado de Chenonceau. Gastão, eu tenho uma recordação maravilhosa, que eu fiz uma coisa que é, assim, imperdível aí no Loire. Eu voei num balão, pegando o balão lá perto de Amboise, e quando você sobe no balão, você não sabe que direção vai tomar, né? O vento é que te leva. Você não tem ideia qual foi o último castelo que nós sobrevoamos. Chenonceau, esse seu preferido aí, que é lindíssimo, maravilhoso. Maravilhoso. São coisas que eu quando falo de viagem, é isso, né? Que eu brinco que eu bebo vinho porque eu lembro, porque você mesmo, com esse brilhante nome que você deu no programa, para mim o vinho é uma viagem mesmo. Eu fiz tudo isso por causa do vinho, e aí no fundo que eu estou lembrando aqui agora, estou tendo esse privilégio que vocês me deram, de lembrar do Chenonceau, do que eu vivi lá. Eu lembro da lareira do Chenonceau. É um negócio, não é possível. Cabe um Fusca dentro da lareira dos caras. É uma coisa que não é possível, da lareira. Dentro da cozinha. Onde os caras, é um negócio extraordinário, espetacular, tá? Então, para mim, sim, são must places to visit. Ficou faltando 2, né? O principal, que é o Amboise, onde está, inclusive, enterrado o próprio Leonardo da Vinci, né? Amboise. É enterrado na cidade de Amboise. E tem esse último, que eu destaco sempre, que é o Castelo de Cheverny, que tem até uma foto minha aí também, que me impressionou muito pelo seguinte: ele foi um dos últimos castelos a serem entregues para o governo. Então, para você ter uma ideia, no começo do século XX, que a família decidiu entregar. Então, do ponto de vista de brincadeiras à parte, né, de software, ele dentro é um negócio inacreditável. Em termos de mobília e acervo, né? Exatamente. É um dos mais completos. Completos e preservados, porque o outro está há 200 anos, né? Sem ter muito recurso. Esse realmente, os caras entregaram um negócio que você fala assim, é imperdível a visita em Cheverny. E legal que Cheverny também, para falar de vinho, tem uma apelação controlê chamada Cheverny, que é também muito rara aqui no Brasil e que traz vinhos também muito legais, muito exóticos, etc. Então, a região do Loire como um todo, end-to-end, né? Quando as pessoas falam, eu conheço o Vale do Loire, eu falo, puxa, não conhece mesmo tudo, né? Pode conhecer uma partezinha, porque conhecer o Loire todo não dá para fazer um fim de semana. É difícil. E eu tive esse prazer, esse privilégio de conhecer. E o mais, acho, talvez o grito de guerra que eu queria dar para os telespectadores aí é que eu vou voltar. E principalmente vocês terem me provocado em fazer essa viagem agora. Que vontade de Vale do Loire. Também estou louco para voltar. Esse programa tinha que ter durado o dobro, pelo menos. Quem sabe no futuro a gente depois separa umas uvas e aí fala das uvas, cross, regions e tal. Vamos pensar. Tá bom. Vamos ver aí o telespectador que já dar as dicas para a gente, que continuem dando, porque a gente quer aperfeiçoar e que está perto de vocês, porque eu digo mesmo de fundo do coração que tomara que as pessoas tenham gostado. Já estou recebendo vários WhatsApps dos amigos, mas eu vou ser franco com vocês, olha que quem mais gosta sou eu. Eu também. Maravilha, Gastão. Bem, Gastão, para a gente finalizar, quero dar um abraço aqui para os nossos amigos da Mistral, Ciro Lila, Claudinha e Rodrigo Mainardi. Rodrigo Mainardi e Ciro Lila. Turma da mais alta. Maravilha. Que bom que é poder estar aqui com vocês, com essa energia. Imagina um dia para uma pessoa normal falar de otimismo e de vinho, de castelo, de queijo, de restaurante. Acabou. Gastão, como sempre, foi um espetáculo, né? Foi sensacional. Fica aquela vontade de querer saber mais e a gente vai ter isso. E eu só errei aqui que eu não botei um queijo de cabra, como você muito bem recomendou, para acompanhar esse meu rosé aqui. Mas queria te agradecer muito e agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Foi sensacional hoje. Valeu. Que bom. Foi com muita energia. Maravilha, Cid. Quero dizer para você, Gastão, em nome da equipe, você é show grande, Gastão. Titi, salute.